Muito bem, gurizada, estamos entrando no ar, virando o jogo, quarta-feira, vésperas de decisão para a dupla Grenal, Copa do Brasil, o Grêmio enfrenta o Brasiliense, o Internacional enfrenta o Vitória, com crise para o lado colorado, o Ipiranga que se prepara para um desafio no final de semana, e o Atlântico que ontem, enquanto apresentávamos o Virando o Jogo, jogava contra a MF de Marau e conseguiu vencer, apesar de no segundo tempo acabar sofrendo 2 gols apertado, mas uma boa vitória, a primeira do Atlântico no Gauchão. Wesley, crise no Internacional. Um momento difícil, a gente sabe, não sei se tu permite eu trazer a informação. Técnico Ramírez, né, o revolucionário, o salvador, o rapaz que modificaria os patamares do Internacional, positivou para coronavírus. É isso aí, essa é a informação dessa quarta-feira, inclusive no nosso site do Jornal Bom Dia. O Miguel Ángel Ramírez já está cumprindo isolamento. Aqui eu quero desejar toda a recuperação para o treinador, apesar de entender que o seu tempo como técnico do Internacional já terminou. Acho que ele já deveria ter sido mandado embora, mas está aí. Não estará na beira do gramado. Quem estará na Casa Mata no jogo contra o Vitória será Martim Anselmi, que a torcida do Ipiranga deve lembrar, naquele jogo em que o Miguel Ángel Ramírez já estava em Porto Alegre, o Inter passava por uma mudança na comissão técnica, quem esteve à beira do gramado foi Martim Anselmi, e por pouco o Internacional quase não perdeu. Não que eu lembre que quase não perdeu, porque fez 4-2, né? Eu acho que esse não é... Sim, mas é que o Ipiranga... Não, de qualquer maneira, esse não é um placar cabível que tu diga que o Internacional quase perdeu. Infelizmente, eu vou discordar dessa sua informação. Agora, se o Martim Anselmi conseguir desempenhar um bom trabalho, eu sugiro aqui para o presidente do Inter, Alessandro Barcelos, que comece a pensar em efetivar o auxiliar e sugerir ao Ramírez que procure novos ares. Quero deixar aqui também, o Eric comentou a questão do Atlântico, de registrar que eu estive num momento muito feliz ontem, após uma noite de aula, poder voltar e confirmar que o Atlântico tinha efetuado uma vitória que eu esperava bastante, e mais uma vez se confirma um momento promissor, que o Atlântico está construindo um trabalho sólido e que eu acredito que vai dar bons resultados. Por falar em Atlântico, uma vitória, a primeira no Gauchão, nós temos a palavra de um dos capitães desse time, o Fixo Grilo, e também do Rick, que ajudaram o time do Atlântico, e veio com força máxima. Wesley, a tua avaliação dessa importante vitória no primeiro jogo, mas antes disso vamos ouvir o que disse o Grilo. Fizemos uma boa partida, né? Acho que tivemos todo o controle do jogo, inúmeras chances de marcar, né? Como foi no último jogo pela Liga Nacional. Hoje a bola entrou, fizemos 3 gols e no final, claro, não pode ter essa desconcentração, que num jogo mais equilibrado a gente poderia ter sofrido um revés ou um empate, mas eu acho que a equipe está de parabéns pelo empenho, dedicação. Jogamos há 2 dias atrás e hoje todo mundo correu, se doou ao máximo, e era importante vencer no Gauchão, porque a gente perdeu 2 pontos na primeira rodada. Então está todo mundo de parabéns e agora vamos descansar, que segunda tem mais Liga Nacional. Tá as palavras do Grilo. Wesley, eu quero a tua avaliação dessa partida. Eu achei que o Atlântico jogou bem, por ter a grande maioria dos seus jogadores do time principal. O técnico Thiago Halpe optou por colocar o que tinha de melhor em quadra. Eu até achei que ele ia com uma equipe um tanto quanto diferenciada. Ele priorizou o Campeonato Gaúcho, ele priorizou esse jogo contra a MF, que se mostrou-se um adversário complicado, apesar do Atlântico ter dominado durante os 2 tempos. No segundo, com alguns erros na saída de bola que acabaram comprometendo. Por pouco, a MF não empata, mas um resultado muito bom para o Atlântico. Quero a tua opinião. Eu acho que é sempre bom estrear com vitória. A gente sabe que o gauchão é importante. Ele solidifica muito e diz muito sobre o que se espera da temporada. E o Atlântico não pode deixar, eu não sei se tu concorda, eu acredito que sim. O Atlântico não pode deixar de ocupar um papel de protagonista dentro da quadra no nosso estado, para que aí sim possa desempenhar campanhas interessantes
fora do espectro estadual e buscar conquistas, que eu tenho a certeza de que tem a capacidade para isso. E, mais uma vez, eu já adianto aqui, as minhas esperanças estão muito, assim, estão concentradas numa boa campanha para a Liga Nacional desse ano. Vamos esperar. O Atlântico joga na próxima partida na Liga Nacional contra a equipe do Joinville, uma das minhas equipes preferidas. Em 2017 foi campeão, um timaço que tinha o Joinville. Vai ser um adversário difícil. E do grupo é uma das equipes mais poderosas. O Grilo sabe como é essa experiência. Foi campeão com o Atlântico em 2013, em 2017, agora retorna. Mas vamos ouvir o que disse um dos novatos aqui em Erechim. Rick falou sobre essa partida, essa vitória para cima da RMF. Conseguimos fazer uma boa partida. Acho que o time se empenhou, como vínhamos fazendo nos jogos anteriores. Conquistamos 3 pontos, que é o mais importante. E agora continuar treinando, continuar trabalhando, que segunda-feira tem mais. Sobre o gol, é um gol importante para mim, que vem um pouco sem ritmo ainda, conquistando o ritmo de jogo. E é importante fazer gol e estar sempre ali junto com o pessoal para comemorar, para se abraçar e seguir trabalhando, que aos poucos as coisas vão saindo naturalmente. Muito bem, Wesley, eu quero chamar a atenção, deixando o futsal um pouco de lado, porque eu sei que tu está preocupado com o Internacional, não só tu, como a torcida do Internacional em geral, e eu tenho uma preocupação muito grande, porque ontem, para a Rádio Bandeirantes, o CEO do Internacional, Paulo Brax, disse que essa ideia do Inter em trazer um coordenador técnico não era necessária, não havia necessidade, na opinião dele. E o Inter, sim, submeteu e exigiu algumas posturas no jogo contra o Vitória para o senhor Miguel Ángel Ramírez. O que muda com a ausência do treinador para esse jogo? Porque todo mundo tem falado que o Miguel vai ter que colocar o time que a direção quer nessa quinta-feira. Principalmente um time titular, com os melhores em campo. Eu acho que na medida do possível. Tem que entender que o espanhol, o senhor Ramírez, manager, enfim, como quiser, técnico, tanto faz. Agora, vai ter que definir os 11 iniciais dele. Ele não pode ficar. Tudo bem, eu sei aqui que a gente veio aqui dialogar ontem e que ele tem um idealismo de rodar o time de acordo com o que o adversário apresenta. É conceito. Conceito. Ele pensa isso. Esse tipo de conceito se realiza em gauchão. Pelo menos na minha concepção de futebol, desde que eu me conheço por gente, né? Criado no espectro do futebol gaúcho, entende-se que rodízio se faz em gauchão para se utilizar a base. Agora, eu não posso admitir que um treinador que chegou aí há 5 meses, um pouco menos, um pouco mais talvez, agora chegar aí e ficar fazendo salada no elenco não é positivo. Salada. Eu não acho que é uma salada. Eu acho que é um pouco pior do que isso. Mas espera um pouquinho. Tu não era a favor do trabalho do Miguel Ángel Ramírez até pouco tempo atrás? E outra coisa, o senhor Miguel Ángel Ramírez, ele primeiro que é a primeira vez que ele joga gauchão, tá? Foi a primeira vez. Não, e ele foi campeão da Copa Sul-Americana jogando dessa forma. Não, tu não compreendeu. Bom, agora eu vou fazer um apontamento. Ele foi campeão da Copa Não Sul-Americana. compreendeu o ponto que eu disse. Características do futebol gaúcho, não do Ramírez. Isso estou falando na questão de realizar rodízio. Segundo ponto. Ramírez ganhou uma Sul-Americana. Ok. É considerável. Ok. Ganhou com o Independente Del Valle, que é o time que joga... Da segunda linha do futebol equatoriano. Que joga com... joga nos seus domínios. Joga no Equador, se eu não estou enganado. Equador, isso aí. Equador. Foi lá que o seu Domenech Torrent, do Flamengo, tomou 5. Veio aqui no Maracanã e fez 4. Então, quando só se joga baseando-se apenas em uma estirpe característica, muito obviamente, uma hora essa tese há de cair. Discordo. Eu vou dizer o seguinte... Tu tá querendo desmerecer o trabalho do Miguel Ángel Ramírez, dizendo que o cara só joga
lá no não, só Equador. joga lá. Ou só jogava, porque joga lá. agora ele tá no Internacional. Não, agora assim, ó. Eu defendi o trabalho, ok. Tive as minhas convicções, defendi enquanto deu, acompanhando alguns jogos. Por vezes eu enxergava ou tentava enxergar, ou quem sabe me iludia enxergando uma coisa que não existia, vamos deixar claro isso. Defendi o trabalho, sempre observei uma instabilidade dentro do campo também. O Inter, na minha concepção, não apresentou um futebol tão propositivo assim quanto diziam os dirigentes e a comissão técnica. Mas pode ser que amanhã o Martim Anselmi calhe a minha boca e faça todo o contrário do que eu estou dizendo aqui. Só que, para ser muito sincero, eu estava acompanhando até eu comentei contigo esses dias que a minha convicção perde muita força no jogo do Internacional contra o Olímpia no Paraguai. Isso já faz umas 2-3 semanas. Exato, uns 20 dias. Isso contabiliza pelo seguinte: quando o Olímpia tinha 11 contra 11, né? Quando não havia tido um jogador expulso anteriormente ao Yuri Alberto, o Internacional não criou nada. Não criou nada de propositivo. Criou uma bola que o Moisés bate da intermediária e o goleiro espalma. Se isso aí é ser propositivo, então eu não estou comentando o esporte certo. Não, eu estou colocando aqui um ponto. Se vai jogar só a partir do momento que o time adversário tiver com um jogador a menos, aí infelizmente eu acho que a concepção não deu certo. O Tyson falou numa entrevista aí há uma semana, 2 semanas atrás, que o torcedor deveria confiar no trabalho. Bom, aí é com o torcedor, eu não sou ninguém para representar o torcedor do Inter. Agora, infelizmente, um trabalho que acabou não dando tão certo quanto se esperava. Estava acompanhando um comparativo hoje entre os trabalhos do Eduardo Cudê, o trabalho do Abel Braga... Não me venha falar... E do Ramírez. Não me venha falar em Diego Aguirre. Aproveitamento... Por favor. Do Cudê foi de 65%. Aproveitamento do Abel, por incrível que pareça, foi o mesmo, 65%. E o aproveitamento do Ramírez está numa faixa de 57%. Então é baixo. Não é que é baixo. É baixo comparado... O Internacional não tem nada. Comparado... O Internacional tomou 5 para o Fortaleza. É bom que isso venha à tona na cabeça do Colorado, para que não fique se especulando a continuidade de um trabalho que não aconteceu. E eu quero dizer o seguinte, e há uma repercussão. Tu falou para mim não comentar sobre Diego Aguirre, mas eu vou me dar o direito de dizer o seguinte. Ontem mesmo eu estava aqui defendendo a possibilidade do Internacional contratar o Dunga. E eu vou ser muito claro, muito respeitoso ao torcedor do Internacional para dizer da seguinte forma. De ontem para hoje, realizando algumas análises aí que eu tive, né, tive a oportunidade de estar consultando alguns dados especializados na questão de aproveitamento. E hoje, né, pode parecer bobagem, podem achar que eu estou falando bobagem, mas eu já não traria mais o Dunga para o Internacional. Considerando o quê? Aquele dos 7 anões ali que eu coloquei a foto. Não há a menor possibilidade do Dunga vir treinar o Internacional. Então Você é o falou seguinte, do Tite também. Não, então vai sobrar um nome. Um nome. Deixa eu... Saiu do hospício, tem que respeitar. Lisca doido é popular. Inadmissível. Eu não aceitaria, se eu fosse torcedor do Grêmio, se eu fosse torcedor do Inter, eu não aceitaria o Lisca em nenhum dos dois. Tu tá desmerecendo o trabalho do... Lisca, porque é um absurdo. Eu vou dizer, é um absurdo que ainda se propague futebol na filosofia do seu Luiz Carlos. Nada contra a pessoa dele, eu conheço, assim, acompanhando alguns momentos dele. Eu sei que a pessoa é de um caráter muito admirável, muito
propositivo, assim, extremamente receptivo com as pessoas, enérgico, só que como treinador até hoje não me convenceu. Então não é no Internacional, não é no Grêmio que o senhor Lisca vai desenvolver trabalho. Vai ser lá com o senhor, o presidente do América, que sempre... já esqueceu. É o Salum lá, o Marcos Salum. O Paulo Brax também veio do América e tu não tá criticando Não, ele. eu não estou criticando ele, porque ele está fazendo um trabalho totalmente diferente de um treinador que tem área técnica. Paulo Brax Ele é tá fazendo analista trabalho... de desempenho, é diferente. Não. Ele não é analista de desempenho. Não venha ele comparar. É CEO do Internacional. Não. Ele é diretor executivo do Internacional. Exatamente, diretor executivo para técnico são duas coisas bem diferentes. Eu não teria convicção no trabalho do Lisca no Inter, não teria convicção no trabalho do Lisca no Grêmio, não teria convicção no trabalho do Lisca nem no Criciúma. Por falar em Criciúma, quem está treinando o Criciúma é o Paulo Baier, ex-Ipiranga. Estaremos enfrentando o Paulo Baier. Espero que o Paulo Baier, tá? Com R só, não tem ele no final. Que o Ipiranga consiga fazer uns 3-0 fora de casa. Eu não sei por que o Wesley tem falado sobre a situação do técnico do Grêmio, porque lá para os lados do CT, presidente Luiz Carvalho, tudo vai bem. Recuperado o Thiago Nunes, já desde a segunda-feira já tem orientado alguns trabalhos no CT. Com a volta, e isso é informação, relacionados para a partida, Rafinha, Ferreira, Diego Souza, Luiz Fernando e Walter Kahneman, que vai completar 200 jogos. Nós vamos falar mais amanhã dos jogos que acontecem. O Grêmio joga à tarde, tá? Ele joga às 15h30 contra o Brasiliense, com uma boa vantagem, os 2-0. Mas a informação desta quarta-feira é que o lateral direito, Wanderson. Para mim, ele é o grande postulante à titularidade no Grêmio. Tudo bem que tem o Rafinha, aí cada um entende como quiser. Mas o Wanderson ainda não carregou Gatorade, né? Então cada um com as suas convicções. Discordo. Agora eu vou dizer, Wanderson, jogador de extrema qualidade, aliás, como vem revelando a base do Grêmio, vem revelando jogadores com virtudes interessantíssimas nos últimos anos. E o Wanderson é mais um dessa fila aí, tem mais alguns que a gente pode destacar. Eu estava acompanhando alguma coisa sobre a renovação do Ferreirinha também, esse processo está acontecendo. Acredito que vai acontecer com êxito, né? E a base do Grêmio vem representando muito positivamente aquilo que a gente sabe que a base tem como primor, né? Que é revelar jogadores de qualidade, no mínimo, assim, uma qualidade aceitável para performar como titular. A gente sabe aí que o Breno também continua boas atuações, continua desempenhando da melhor forma. Foi titular na vitória ontem da seleção olímpica, esteve como titular. Pedro marcou 2 gols, se eu não estou enganado. E isso só legitima o uso da base. Bom, enfim, tu ia falar algo do Rafinha. Pode, por favor. Não, eu disse... Não, pode, por favor. Eu disse que discordo porque eu acho que o Wanderson não é para ser titular do Grêmio, mas sim ser titular da seleção brasileira. Assim como o Breno foi, e tu bem colocou, o Breno foi titular da seleção brasileira, um garoto, 21 anos. E vai ser o futuro goleiro da seleção brasileira. Eu quero só chamar a matéria, Wesley, a matéria aqui que está no nosso site. Vice de futebol do Grêmio, Marcos Herman, que sim, é um baita cara. Eu gosto muito da forma em que se posiciona o Marcos Herman. É vice-presidente do Grêmio já há algum tempo e agora assumiu a pasta do departamento de futebol. Então, confirmando que o Wanderson tinha assinado o contrato até 2024, já tinha feito uma renovação, agora renovou até 2025 o lateral direito do Grêmio. Mas, já que tu falou em revelar jogadores, o Internacional também tem representantes na seleção brasileira. Alisson, melhor goleiro do mundo em 2019, um dos maiores goleiros da atualidade e que está entre a lista dos relacionados... Fred tomou amarelo ontem e já não joga o próximo jogo das eliminatórias. Eu não estou preocupado com o Fred, não estou preocupado com o aí aí não é problema meu, né? Aí é contigo, mas enfim. Tite convocou a lista dos 24 ou 23, ou essa diferença aí que me perdoem, os convocados para a Copa América nesta quarta-feira.
Lembrando que ontem, e nós já vamos falar sobre essas polêmicas, ontem o Brasil enfrentava o Paraguai com algum tabu, algum tempo que não vencia no estádio Defensores del Chaco em Assunción, na capital do Paraguai, e venceu bem, 2-0 com gols do Neymar e também Lucas Paquetá, perna esquerda, no belíssimo gol do Lucas Paquetá. Eu quero ouvir a fala do Marquinhos, um dos jogadores que o pessoal aqui no Brasil tem muito respeito, o jogador do Paris Saint-Germain, o capitão da seleção. Vamos ver o que falou o Marquinhos sobre a partida de ontem e as polêmicas. Então, historicamente já é notado isso, faziam mais 35 anos, se eu não me engano, que o Brasil não ganhava um jogo aqui, né? Então foi muito importante essa vitória, a gente sabe da importância dela, né? Abrindo ainda mais vantagem na ponta da tabela, então esse era o nosso objetivo, né? De vir aqui buscar esses pontos importantes e a gente conseguiu. Tá aí as palavras do Marquinhos. Eu quero chamar a atenção porque o Marquinhos falou sobre não jogar a Copa América. E a declaração dos jogadores, Wesley, o que tu acha do posicionamento dos jogadores? Em jogar, lembrando que eles disseram que vão jogar a Copa América. E as reivindicações dele, as especulações que eram feitas, a expectativa que se criou de que eles não jogariam a Copa América, foi por água abaixo. Caldo ferveu para os lados da CBF, um presidente expulso não. Afastado por um período de 30 dias. Deveria ser expulso, o cara devia ser preso, tá? Essa é a minha opinião. Comprovando seus fatos, eu também concordo que deveria. Já está comprovado, aliás, belíssimo. Eu acho que tem que se dar sequência ao processo de investigação, porque a gente sabe que é intolerável situações que foram expostas. E ainda mais com uma matéria, eu acho que foi no Globo Esporte. É isso aí, uma matéria Gabriela Moreira e um colega. Uma matéria muito forte, da qual expôs os lados que não são vistos e que corretamente estão sendo expostos para que a justiça seja feita. É uma apuração muito bem feita, inclusive eu insisto em repetir, porque conseguiram apurar a reportagem da Globo. Essas denúncias, mas aí eu não entro, questão jurídica, eu não entro. Eu quero saber a tua opinião sobre a manifestação dos jogadores de que irão jogar a Copa América e que jamais pensaram em dizer não para a camisa verde e amarela do Brasil. Eu acho o seguinte, não quero politizar nada, até porque eu sou contra a politização futebolística. Agora, é uma escolha dos jogadores. Eu acho que se houvesse um consentimento geral em não jogar a Copa América, tanto do Brasil quanto de outras seleções, essa possibilidade seria levada com mais seriedade. A gente sabe que é um momento difícil, mas eu ainda me apoio na tese de que se são realizados outros campeonatos numa modalidade assim que faça com que o torcedor não esteja presente, ainda se há de discutir uma possível realização. Agora, manifestação dos jogadores vai reiterar um posicionamento que na minha concepção é intermediário, não vai jogar para nenhum dos lados, mantendo a camisa da seleção sem política, que eu acho que é a melhor maneira a se fazer. Eu não sei se é a melhor maneira, mas o fato é que os jogadores não estão reivindicando causa política, não estão reivindicando, não estão reivindicando a organização da Copa América pela questão da pandemia. Mas porque eles queriam descansar. Aí vai a manifestação de todos os jogadores da seleção brasileira. Tá aqui, estamos insatisfeitos com a condução da Copa América pela Conmebol, fosse ela sediada tardiamente no Chile ou até mesmo no Brasil. Todos os fatos recentes nos levam a acreditar em um processo inadequado em sua realização. É importante frisar que, em momento algum, quisemos tornar essa discussão política. Somos conscientes da importância da nossa posição e blá, blá, blá. Nos manifestamos também para evitar que mais notícias falsas envolvendo nossos nomes circulem à revelia dos fatos verdadeiros.
Lembramos que nós, trabalhadores profissionais do futebol, temos uma missão a cumprir com a histórica camisa verde e amarela pentacampeã do mundo. Somos contra a organização da Copa América, mas nunca diremos não à seleção brasileira. Entendam como quiser esse último parágrafo, dando claro que eles estão a contragosto, mesmo a contragosto, a organização da Copa América, vão jogar. Acho que os jogadores acertaram em jogar a Copa América. Não tem outra opção. Nesse ponto eu concordo com o Eric. Eu acho que, vista as circunstâncias, a melhor opção ainda, eu acho que, considerando tudo o que circundou e todo ambiente conturbado, ainda acabaram por jogar, porque, para falar a verdade, eu estava me sentindo preocupado já na sexta-feira, quando a seleção enfrentou o Equador no Beira-Rio, na última sexta-feira, e havia um boato de que a seleção não entraria em campo. Ali eu acho que eu senti um momento de incerteza mais próximo assim da concretização. Depois que o juiz apitou o jogo dentro do Beira-Rio, aí deu para entender que de uma maneira ou outra os jogos seriam conduzidos. Vamos ouvir o que disse o técnico da seleção brasileira, o técnico Tite, que deve comandar a seleção para a Copa do Mundo e a Copa América também. Estava conversando com o Berizzo antes e depois do jogo, do grau de dificuldade histórico, do grau de dificuldade pela competitividade e qualidade leal nos enfrentamentos que a gente tem. Foi assim na Copa América, onde nós empatamos em casa. Foi aqui, hoje também. O fato de ter saído na frente também nos proporcionou e nos deu uma condição de administrar, do jogo sair de uma forma mais fluente, sem ter a necessidade de buscar o gol a toda hora, e foram acontecendo com naturalidade. Aí a pressão ela teve mais do lado do Paraguai, e nós conseguimos fazer um jogo mantendo o nível, alternando, mas sempre num parâmetro bom. Por isso a vitória, que ela é historicamente muito... As palavras do Tite, seu Adenor Bach, depois dos 2-0 nas eliminatórias, ele tem 18 jogos, 16 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. Esse é Tite, gaúcho de Santa Maria. Campeão nos dois, na dupla Grenal, foi campeão. Até estava acompanhando um manifesto do Caxias, eu acho que foi em comemoração ao aniversário dele, me perdoe se eu estiver errado. Mas o Tite tem história e não à toa está onde está. Com certeza. Eu quero palpites para Vitória e Internacional. Lembrando que esse jogo acontece em Porto Alegre. Eu estou palpitando num 1-1. O Internacional classificado para a próxima fase da Copa do Brasil, mas com dificuldades. Eu acho que o jogo ainda vai ser 2-1 para o Inter. Falando em Grêmio Brasiliense, o Grêmio vai fazer 4 no Brasiliense. E essa é a minha concepção dessa semana. Eu aposto num 2-0 do Grêmio para cima do Brasiliense. E com 200 jogos completados, Walter Kahneman, um dos zagueiros mais emblemáticos desse último século. Wesley, para o Grêmio. Wesley, eu quero o último século tu forçou, mas enfim. Tá certo. E o Walter Kahneman com o Jeromel tem empilhado títulos com a camisa do Grêmio. Isso é inegável. Ok, eu acho que podemos continuar com as concepções. Quero dizer que foi um prazer estar aqui mais uma vez e logo estaremos discutindo o mundo da bola juntos mais uma vez. Com certeza. Crise no Colorado continua. Um abraço, Wesley. Um abraço a todos e até a próxima.